lá no e-mail, mas já está até gravando. Bem, bom dia, pessoal. Bom dia a todas, todos e todes. Quero dizer que é uma alegria imensa para a Diretoria de Culturas, para o Colégio Pedro II, estar realizando esse evento que se chama Afrofuturismo, Representações e Imaginários nas Histórias em Quadrinhos. Meu nome é Heloísa Saboia, eu sou diretora de Culturas do Colégio. Estou muito feliz de receber aqui hoje o nosso convidado especial, que é o Elbert Agostinho, e a Juliana Berlim, que é nossa professora do colégio, que todos vocês conhecem. Eu vou apresentar o Elbert e vou apresentar a Juliana também, tá? Elbert, se tiver faltando alguma coisa, você pode complementar, tá bom? Elbert Agostinho, doutorando em Ciência, Tecnologia e Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Educação do Cefet. Mestre em Relações Étnico-Raciais pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Étnico-Raciais do Cefet. Especialistas em Educação e Relações Raciais pela UF. Professor de História, possui também pesquisa em mídia e racismo e em histórias em quadrinhos, e no ensino de História. E é também fundador do Observatório Carioca de Histórias em Quadrinhos. Elbert, uma felicidade enorme ter você conosco aqui hoje, trabalhando essa temática que é tão interessante. Juliana Berlim, ela atua como professora de português e literaturas no campus Engenho Novo 2 e na pós-graduação Hererebá, do Colégio Pedro II. Possui especialização em educação das relações étnico-raciais na educação básica e participou da antologia Poetas Negras Brasileiras, organizada por Jarid Arraes, pela Ferina, Editora da Cultura 2021, e no livro Carolinas, pelo Bazar do Tempo, 2021. Juliana não perdeu tempo nessa pandemia, né? 2 livros, né? 2 participações. Caramba, o povo gosta realmente da temática. Acho que vai ser um encontro muito potente, muito bacana para todos nós. Heloísa, só me permita uma correção. Eu não sou especialista em relações étnico-raciais. Esse é o nome da nossa pós-graduação. Eu vou até repetir porque eu acho importante. É especialização em educação das relações étnico-raciais na educação básica. E eu estou repetindo porque acho importante, inclusive, para os nossos espectadores, caso alguém se interesse em fazer a nossa pós, venham para o Colégio Pedro II, porque é aberto a todos os graduados agora do Brasil, né? A gente está online, então do Brasil. Do Brasil. A princípio do Rio de Janeiro, né? Mas quem sabe um dia do Brasil. E totalmente gratuita, né? Totalmente gratuita. Bem, eu queria dizer que a representatividade, as ações afirmativas de diferentes grupos sociais e culturas tornou-se uma necessidade mundial e acho que para a educação se tornou um tema muito caro também, né? A gente acredita que a educação, as artes e as culturas podem ajudar e muito a minimizar os efeitos de sociedades homofóbicas, misóginas, racistas, e esse tem sido o nosso trabalho na Diretoria de Culturas, tentamos se alinhar ao máximo a essa agenda contemporânea. Na escola, a gente acredita que esse primeiro passo possa começar pela aceitação das diferenças, né? Pela não existência do bullying, pela empatia, pela solidariedade, pelo trabalho conjunto. Então, eu fico muito feliz de ter todos vocês aqui nessa rede, contar com a participação da Juliana e do Elbert, e acho que a gente vai ter um evento bem bacana, tá? Um ótimo evento para todos nós, e queria passar o microfone para o Elbert. Elbert, o microfone é todo seu, fique à vontade para conversar com essa galera aí que está esperando ansiosamente por você, tá bom? Obrigado. Bom dia, pessoal. Vocês conseguiram receber aí o e-mail? Sim, só quando quiser que passe, é só pedir. Quero agradecer aí a oportunidade e verificar se essa galera também pode trocar ideia conosco, né? A perspectiva não é só unilateral, daqui para aí, mas que seja circular, principalmente pelo tema que a gente vai trazer. E aí, de vez em quando, se vocês quiserem falar sobre as imagens, de repente algumas perguntas aí, fiquem à vontade. Pode colocar aí os slides, por favor.
Obrigado. Eu gosto muito de trabalhar. Volta, por favor, tá passando. Isso. Eu gosto muito de trabalhar com imagens, né? E a gente tem um Observatório Carioca de Histórias em Quadrinhos. E tem uma série de professores que discutem quadrinhos em sala de aula, discutem sobre a relevância e a importância de super-heróis, discutem gênero, discutem a presença feminina. Então, o grupo é muito plural. E eu sou uma das pessoas que discute a questão da negritude, né? Muito sobre super-heróis negros, muito sobre a ausência de personagens negros em alguns filmes, em alguns desenhos, em algumas séries. Então eu queria já trazer para vocês, para a gente tentar começar um debate, o que vocês acham dessa imagem que eu separei para a gente iniciar essa conversa. O que vocês acham dessa imagem? Me lembra um pouco de Matrix. Opa! Que inclusive vai sair um filme aí novo aí pra gente, né? Recentemente. É Revolutions, eu acho, né? Sim. Quem mais lembra de alguma coisa? Quem mais? Alien. Cyborg. Estou comentando aqui, Albert, bem retrô. Em primeiro lugar, é bem bonito. Retrô, e alguém achou retrô? Uau! Olha a mecânica no braço e os aparelhos. Não sei, será que é retrô? A Isabela trouxe uma questão interessante. Me lembrou escravidão, né? Eu imaginava que alguém poderia chegar perto dessa. Chegaram muito rápido. E aí eu trago para vocês a conversa sobre afrofuturismo. E essa imagem, ela tem muito a ver com essa questão do afrofuturismo. Porque existem duas coisas importantes, né? Vai ter uma aula sobre afrofuturismo e o professor vai falar uns negócios lá e tal. Então tem duas coisas que é legal de vocês lembrarem, né? Desde hoje até a eternidade. Primeiro tem uma maneira que as pessoas imaginam que o negro vai ser no futuro. E essa maneira é imaginada por pessoas não negras. Então elas imaginam assim, de repente ele consegue terminar o ensino fundamental. Então essa é a imaginação de pessoas não negras. E as pessoas negras imaginam um futuro diferente. É daí que vem essa ideia que a gente chama de afrofuturismo. Certo? É de hoje, Albert, essa ideia? Não. Essa ideia é mais antiga do que meus pais. Ela surge mais ou menos na década de 1930. Mas agora que as pessoas no Brasil estão começando a prestar atenção. Isso por quê? Porque quando teve o filme Pantera Negra, explodiu a maneira de você enxergar a África, né? A gente vai falar mais do Pantera Negra depois, mas não sei se vocês lembram que tem um lugar que ele vive que chama Wakanda. E as pessoas vendo Wakanda no cinema, vendo que era tecnológica, né? Vendo que lá todo mundo se ajudava dentro de uma ideia só, vendo que existiam várias sociedades. Então, no Brasil, as pessoas começaram a querer entender o que é isso, e é uma ideia que já existe há algum tempo, que se chama afrofuturismo. Então, essa imagem, né, algumas pessoas falaram algumas coisas, ela tem duas versões. Uma é das pessoas não negras, que imaginam que esse personagem ele está morrendo. Está morrendo. Ele está com aquele aparelho ali, né, parecido com aquele que a gente usa em casa de vez em quando para nebulização, e ele está ali com um suporte atrás. Essa é uma visão das pessoas que não são negras e das pessoas que não enxergam um futuro para as pessoas negras. E outra pessoa também comentou a questão do ciborgue, que é uma outra versão da imagem. Ela tem múltiplas versões, mas hoje a gente vai trabalhar só com duas. Porque senão a gente fica só na imagem o tempo inteiro e a gente tem que falar de outras coisas também.
A segunda questão, que é a que me interessa mais, é você perceber que as pessoas negras estão se conectando com o futuro. E aí alguém citou o Cyborg, que também é um personagem da DC Comics, né? Então, essa questão da configuração da pessoa com o futuro, né? Então, a pessoa pode se conectar com o futuro. Então, é essa questão que nos interessa mais. Também lembro o Capitão América, alguém comentou aí. Pode passar, por favor. Professor, eu acho que tem uma pergunta aqui já. Ah, sim, fica à vontade. Maria Luísa, você quer fazer sua pergunta? Não? Ah, não era pergunta, era mais lá no início. Eu ia falar o que eu achava sobre a imagem, mas eu já escrevi isso. Você achou que era um concerto, né? Como se aquele homem estivesse sendo consertado, né? Sim, Eu Muito achei que bom, era muito tipo bom. aquelas. melhorada. Eu achei que era tipo aquelas histórias em que os super-heróis passam por um experimento e aí eles ganham superpoderes, sabe? Bem clichê, mas eu gosto. Igual o Wolverine sendo. Aquela parte onde colocam As adamante garras, né? Sim. Muito boa nos lembrança. próprios ossos dele. Sim. E vocês estão me ajudando bastante. Acho que vocês que estão dando a aula aí, eu tô aqui só de ouvinte. Mas, e aí tá, professor Elbert, eu achei interessante essa imagem que você trabalhou. E se eu quiser, por exemplo, assim, me aprofundar um pouco mais nessa questão de histórias em quadrinhos, foi pensando nisso que a gente criou o Observatório Carioca de Histórias em Quadrinhos, que ele é nesse nível, né, nessa vibe. E ainda, a gente também tem o Observatório HQ Podcast, que às vezes você quer aprender sobre outros assuntos e naquele momento você não está querendo ler, né? De repente naquele momento, não estou com muita paciência para ler, mas eu estou com fone, estou com celular, e aí se eu ouvir um podcast? A gente também tem lá um podcast sobre afrofuturismo, né? Caramba, você perdeu a aula que teve lá. Você indica lá o Observatório HQ e aí tem um grupo de pesquisadores que conversam sobre aquele tema. Tem alguns sobre mangás, não sei se a galera gosta de mangás aí. Tem alguns também que vão falar, tem um sobre Fullmetal Alchemist, que é muito legal também. Tem um muito recente também sobre a Pixar, né? Então, vários professores sentam e conversam sobre a Pixar, sobre os filmes. Então, é interessantíssimo. Mangá é uma coisa muito positiva. Acho que é legal começar e, de repente, buscar alguma coisa, porque tem uma outra maneira da Ásia perceber o mundo. Então, assim, a minha primeira referência com mangá foi muito legal, porque o primeiro que eu peguei, você já começa entendendo que você vai ler da direita para a esquerda. E aí eu não estou falando de mangá da Turma da Mônica Jovem, não. Estou falando do mangá, né, clássico mesmo. E isso é interessante porque ele vai te dando outro ritmo. Você tem uma leitura ocidental que é da esquerda para a direita, e você tem uma oriental que é da direita para a esquerda. E aí, no início, pode causar um estranhamento. Mas depois vocês pegam um ritmo, ainda mais que vocês são novos. São jovens. Pode passar, por favor. Eles amam mangá, Albert. Então tem muito assunto aqui, então. Maria Luísa quer fazer uma pergunta, eu acho. Pode ficar à vontade. Não é uma pergunta, mas tipo, eu acho muito legal ter um podcast de mangás sobre a cultura geek e tal, porque eu realmente nunca ouvi falar de um podcast assim. Eu tô mais habituada a outros tipos de podcast. É isso. O pessoal hoje em dia ama mangá e tal. E realmente vai ser um ótimo podcast levando mais os interesses de hoje em dia dos jovens. Muito legal a tua opinião. E assim, sabe o que é muito legal mesmo? É que, por exemplo, a galera do observatório,
eram adolescentes, hoje já está todo mundo mais velho, né? E a gente não se conhecia, porque o nome é Observatório Carioca, mas tem pessoas de vários estados do Brasil. Eram adolescentes, né, parecido com você, que gostam dessa cultura pop. E aí esses adolescentes, depois eles vão para a graduação e eles descobrem que eles podem fazer pesquisa sobre cultura pop. E aí, participando de alguns eventos, né, que a gente chama de congresso, seminário, a gente vai se conhecendo e em algum momento a gente fala, por que a gente não junta uma galera para ficar conversando sobre essas questões? E todo mundo lá, por exemplo, dá aulas com cultura pop, as pessoas usam série da Netflix para poder dar aula. Então, a gente fazer essa conexão do ensino com a cultura pop, que também é ensino. Então, assim, tentar coisas diferentes e tem sido bem legal, porque a gente faz essas rodas, a gente faz esses movimentos e é muito interessante. E aí, voltando para a imagem, eu trago algumas que, quando eu olho assim, eu já penso, uau, o artista é fantástico, para começar, né? Trazer imagens, detalhe, trazer imagens de personagens negros. Isso é muito importante. Desde o início do slide até o final do slide, você vai ver estéticas sobre personagens negros de artistas que desenham de maneira assim muito interessante, muito potente. E aí não sei se vocês conseguem ver, mas ela está segurando, né, uma espécie de energia aí. A galera do Naruto aí vai saber do que eu estou falando, né? Não é um Rasengan, mas é próximo, ok? Parece Essa Avatar energia também. também, essa energia existe fora da ficção, tá? Também pode lembrar a Wanda. Essa energia se chama conhecimento, tá? Então, quando a Maria trouxe, por exemplo, eu já escutei outros podcasts, ela tem uma energia dentro de si que se chama conhecimento. Só que algumas vezes nós não sabemos como usar esse conhecimento. E o afrofuturismo, ele vai resgatar essa questão que é extremamente importante. E aí eu coloquei a pergunta lá em cima, ó. De onde surge o conhecimento que habita em você? Por que é legal a gente ler mangá e assistir anime, né? Independente do gênero, a maioria conhece mais os de superaventuras. Quando você assiste Naruto lá, que a galera conhece mais, você percebe que desde pequeno ele tem um sonho, né? Na verdade ele tem vários, mas na história você percebe que ele quer ser Hokage. E aí tô dando o exemplo do Naruto. Se você conseguir assistir o anime inteiro, né, até depois que ele tem filha, etc e tal, você vai perceber o quanto ele lutou para conquistar seus objetivos, né? O quanto ele sofreu, quantas pessoas ele acabou perdendo no decorrer do desenho. Então, essa coisa que acontece no Naruto tem a ver com o afrofuturismo. Por quê? O afrofuturismo, ele tem 3 pautas importantes. Primeiro é a ancestralidade, né? Elbert, o que é ancestralidade? Me explica aí um pouco mais. É você saber quem é e de onde vêm as pessoas que vêm antes de você. Tá? Por exemplo, você sabe a história da tua avó? Isso é ancestralidade. E você ter orgulho disso também, né? Os meus ancestrais, quando a gente fala ancestral, a gente não está falando pessoas que viveram há milhões de anos, não. A gente está falando dessa conexão, né? Tem gente que não sabe, por exemplo, como é que minha mãe e meu pai se conheceram. Isso tem a ver com vestígios históricos importantes para você e para a sua identidade, tá? E aí a gente fala de ancestralidade, que o afrofuturismo vai trazer. É o futuro conectado com o passado o tempo inteiro, sabe? O futuro conectado com o passado, igual no filme Pantera Negra que a gente consegue ver isso. E aí a diáspora, né? A diáspora é uma questão que vocês vão estudar muito em história, que é esse movimento de como os povos foram se espalhando pelo globo terrestre, certo? Quando a gente fala da cultura negra, a gente percebe que existiam
indivíduos que foram escravizados e sofreram todo um processo. A diáspora não aconteceu só com o povo negro. Então, essa dispersão de povos que foi acontecendo chama-se diáspora. E também tem a questão da religiosidade, que o afrofuturismo vai trazer também, né? E aí, quando eu falo religiosidade, eu não estou falando, professor, minha religião é essa, a tua é essa. Eu estou falando de como você se conecta com o mundo, tá? Independente da religião que você acredita. Acredita em alguma coisa? Se conecta? Porque o afrofuturismo tem essa conexão de ancestralidade, diáspora e religiosidade. Pode passar, por favor. E aí eu trago também 3 personagens que eu achei muito legal, trazendo, né, construindo aí a oficina. Existe uma questão muito importante quando você sente orgulho de si. Quando você sente orgulho de si, por exemplo, você tirou 10 naquela prova que você achou que não ia bem, né? E aí você meio que ri sozinho, assim, você, caramba, isso é um estado que algumas pessoas vão chamar de catarse, né? É quando você sozinho, assim, tem um excesso de alegria, ou essa alegria pode te levar para uma lembrança, ou alguém está falando com você, você nem se ligou porque você conseguiu tirar uma nota muito boa naquela prova, você se desligou um pouquinho. Esses personagens, eles estão nessa catarse, né? Que é aquele momento em que eu tenho orgulho de mim e eu me conecto com outras coisas. Então eu coloquei, né, a legenda para a gente poder entender, desde aquele poderzinho que a personagem estava segurando, como você lida com essa intersecção de saberes, ou seja, como é que você consegue entender tudo que acontece à sua volta. Tem algumas pessoas que escrevem, tem alguns alunos que às vezes parece que não estão prestando atenção na aula, mas eles estão aéreos pensando em outra coisa, né? Então, esse momento, tem gente que também chama de insight, né? Aquela ideia assim que surge do nada, ele é extremamente importante, principalmente na idade de vocês. E esses conhecimentos que vocês têm, eles são tão importantes que eles não podem mais ficar guardados. De vez em quando eu estou dando aula para um 6º ano, para um 8º ano, eu percebo que tem um aluno rabiscando alguma coisa no cantinho, escondendo, e aí quando eu vou ver, ele está fazendo um desenho muito bonito. Às vezes ele tem vergonha. Às vezes ele tem vergonha de falar alguma coisa. Mas existe muito conhecimento em vocês. Por isso que quando eu trago, né, essas conversas, eu gosto muito de escutar vocês. Porque eu quero saber o que está rolando aí também. Né? Quero saber o que está acontecendo. E eu aprendo isso a partir do afrofuturismo. Conectar o futuro, o passado e o presente. Pode passar, por favor. E o que eu preciso saber sobre o afrofuturismo? Isso é muito legal. Essa personagem que eu trouxe aí, ela chama Riri Williams. Não sei se vocês, que são um pouco mais fãs aí do universo da Marvel, já ouviram falar nela, né? Exatamente, já colocaram Ela aí, é Coração de Ferro, né? Isso aí. E possivelmente, de acordo com as conversas aí da Marvel, ela poderá até aparecer em Pantera Negra 2. Estão estudando a possibilidade. O que é legal falar dela? A Riri, ela constrói, não sei se vocês já leram a HQ dela, né? Ela constrói sozinha, adolescente, a armadura do Homem de Ferro. Sem ter a ajuda de ninguém. Ela ama ciências e ela vai estudando ali as coisas e tal. Desde pequena ela ficava desmontando o rádio, né, desmontando o aparelho celular para ver o que tinha dentro. E ela é uma personagem muito interessante, porque, primeiro, o poder dela é a inteligência. Ninguém deu nada para ela, né? Aconteceu um raio e aí o cara saiu correndo lá e ficou se tornando o homem mais rápido do mundo. Não é assim que aconteceu com a Riri Williams. Ela conquistou os poderes que ela tem. Por quê? Esse poder, ninguém vai roubar dela. Não sei se vocês já viram por aí essas séries que tem sempre tem um personagem
que consegue sugar o poder do outro, né? Em X-Men, por exemplo, tem muito isso. Mas a Riri não vai acontecer isso com ela, porque o poder dela é a intelectualidade. E a partir disso, o que acontece com ela? Ela adolescente, a história é lá nos Estados Unidos, né? Ela adolescente, ela consegue entrar no MIT. Não sei se vocês já ouviram falar do MIT, né? Que é, para alguns, como se fosse uma faculdade nos Estados Unidos, principalmente para os engenheiros. Quando a pessoa sai com o diploma do MIT, é como se ele tivesse feito uma graduação ou um mestrado, porque é difícil entrar lá, né? E ela entra e ela constrói uma armadura do Homem de Ferro. E isso é muito interessante, porque eu não sei se vocês lembram lá do primeiro filme, o Tony Stark, ele consegue construir uma armadura porque ele tem um problema lá que ele fica preso e ele já é adulto, né? Ele já está com, enfim, tantos e tantos anos, próximo da minha idade, mas ela é uma adolescente. E não tem gente que fala que adolescente não conseguiria fazer certas coisas. Ela constrói uma armadura e sai voando por aí, né? Isso é só um dos primeiros feitos dela. Mas ela representa essa questão do afrofuturismo, porque ela é uma personagem inteligentíssima e ela é muito interessante, porque ela é uma personagem muito recente. Então, sobre o afrofuturismo, o que é legal? E se a gente conseguisse imaginar personagens negros em lugares que geralmente eles não estão? Isso que é afrofuturismo. Vou falar para vocês daqui a pouco aí de um personagem que é um samurai. E durante muito tempo, ninguém imaginava um samurai negro, por exemplo. Então, essas são questões importantes do afrofuturismo. E uma outra questão é a seguinte: eu ter orgulho da minha identidade negra. Eu não me envergonhar por isso. Eu ter orgulho da minha família e da minha representatividade negra, né? Então, essas são questões importantes. E aí você vê ali uma das ilustrações da Riri Williams, tem várias, né? Essa daí não foi a Marvel que desenhou. Essa aí foi uma que eu encontrei nas minhas pesquisas. E aí você vê ali o capacete do Homem de Ferro na mochila dela, tendo uma adolescente, tá mexendo no celular tranquilamente, mas ela tem um potencial incrível, que é o potencial que vocês têm. E aí por isso que é legal falar do afrofuturismo, porque ele vai trazer esse resgate para nós. O futuro está em vocês. E de que maneira que vocês vão se projetar nesse futuro? Essas são preocupações do afrofuturismo e minha preocupação também. Pode passar, por favor. Hein, professor Elbert? Oi, pode falar. A gente ouviu falar do MIT porque eu passei para eles uma entrevista de um especialista do MIT chamado Negro Ponte. Todas as aulas eu falo para eles esse sobrenome, eles já estão acostumados. E ele defendia justamente isso, a ideia de que a tecnologia ela vem aliada com a criatividade, com a imaginação, né, com vários outros elementos que não são exatamente técnicos, como o senhor está propondo. Ah, que ótimo. Olha só como é que é curioso. Vocês têm uma aula aí, e aí a professora cita várias vezes o MIT, e esse MIT foi parar numa história em quadrinho, e eu vou resgatando esse diálogo. Isso que é circularidade, isso é muito interessante. Eu não sabia que ela tinha falado do MIT para vocês, né? Então, isso é legal, né, de você conhecer. E você consegue encontrar as histórias da Riri Williams também na internet. Se você quiser dar uma olhada, conferida depois, ver como é que é a personagem e tal, como é que ela vai se desenvolvendo. Isso é muito legal. E aí trago também depois mais 3 imagens para a gente poder pensar, né? Sobre afrofuturismo, essa prática que a gente trabalha hoje, essa ideia, ela surge muito antes do conceito, né? Que de que maneira acontece? Por volta de 1930, surge um nome. Mas, como eu falei, essa é uma prática ancestral, né? A segunda imagem tem a ver com o repertório de todas as artes. Então, o afrofuturismo se conecta à música, se conecta à ilustração, se conecta artes em geral, né? E danças, e uma configuração total. Na segunda imagem, não sei se vocês conseguem identificar, mas está a Tempestade ali, né? Com uma ancestral dela, a Tempestade do X-Men. E ela está naquele movimento meio de benção, né? Benção, pai, benção, tia. Que é você pedir a bênção, né? Geralmente, os mais antigos faziam isso. Não sei se a geração de agora faz.
pedir a benção ao pai antes de sair, né? Pedir a benção para casar. E na terceira imagem, né, que é ultimamente mais polêmica, e se o Superman for um homem negro? Isso está gerando aí um burburinho enorme, porque as pessoas não querem que mude a imagem do Clark Kent. Só que a DC já fez isso, né, nos 952, e aí está pensando em jogar no cinema agora. E aí tem toda aquela questão, né? As pessoas, como é que elas vão reagir? Como é que o público, mas o afrofuturismo é isso. E se? E por que não? Né? Então tem todas essas questões. Porque quando surge, por exemplo, a Supergirl, que o pessoal deve conhecer, alguém pensou, e se fosse uma mulher, né? E aí eles criam aí meio que uma prima dele, criam uma história e tal. E aí eles estão pensando agora em trazer para as telas o Superman negro, mas isso está gerando inúmeras discussões, assim, já participei até de bate-papos sobre isso, porque tem pessoas que elas são tão fãs que você não pode alterar nada, tem que ser assim eternamente. Isso é um problema também. Pode passar, por favor. E aí Olha, a gente está também, tendo, nós temos vários comentários aqui sobre essa pode questão. trazer aí, se quiser. A Isabela fala: eu não vejo problema em mudar, porque é uma história e todos temos oportunidades. A Vitória falou, Vitória Cabral, como sempre, o fandom da Marvel e das DC sendo racistas com super-heróis que mudam a imagem dos quadrinhos. Pedro Sim. Henrique, eu acho que poderia ser uma outra versão, tipo Miles Morales, é isso? E o Homem-Aranha. Uhum. O Ricardo, igual o Sam Wilson como Capitão América. Boa Cake, lembrança, foi boa igual lembrança. no caso de Estrelar com os Jovens Titãs. E a Vitória, é Sim. igual a Estelar. Ricardo, sim, Cake. Vitória 6, aí depois eles começam a conversar entre eles. Tá animada a coisa, vamos em O caso da Estelar, o pessoal lembrou bem, né? Quando ela vai para a série, eles colocam uma personagem negra, mas assim, é muito curioso, porque, por exemplo, no desenho animado, a pele dela é um pouco marrom, digamos assim, né? No desenho, lá na animação. Quando colocam uma personagem negra na série, as pessoas, né, fazem aí um burburinho. E aí coloco lá, trago também mais uma imagem afrofuturista, né? Esse contato com ideias que nem são nossas, né? Vieram de algum lugar, aí vieram de uma África que a gente desconhece. Não há como compreender o conceito apenas lendo sobre. Então ele está como pauta ligado a sonoridades, que tem a ver com som, a visualidades, que tem a ver com o ver, né? Com o olhar, e as sensações. Isso que é interessante, que volto lá no que eu falei sobre insight, todo aquele movimento de catarse. Você escutou uma música, né? Escutei um rap. Caraca, professor, escutei um rap que na hora, assim, a mente ficou... E a música negra traz muito isso. Não só o rap, né? Mas o rap, o funk, o jazz, o blues, todas essas vertentes que são da música negra, elas te tiram um pouco do lugar, né? O pessoal cantando um pagode ali, esquecendo da vida, são coisas que têm em comum entre diferentes lugares onde a música negra ela se hospedou. Pode passar, por favor. E aí começa a falar sobre mangá primeiro, né? Para quem nunca leu. Esse é um que eu tenho estudado já há bastante tempo, porque a ideia de um samurai negro me chamou muita atenção. E o nome desse mangá e anime chama-se Afro Samurai. E eu achei interessantíssimo, porque você tem uma sociedade meio que medieval, mas ela também é tecnológica. E nessa sociedade, quem manda é o número 1. Né? Parecido um pouco com o que a gente vive assim, mais ou menos. É o número 1. E pela primeira vez, já tem tempo que eu assisti, né? Mas depois eu comecei a pesquisar sobre. Pela primeira vez, o desenho começa, né? O mangá começa. Um personagem negro é o número 1. Ele é o top dos tops, pela primeira vez. Assim. Isso já me surpreendeu bastante como fã, e depois, estudando sobre, eu achei bem, bem curioso, né? Essa questão. E o Afro Samurai traz umas questões muito legais, porque, primeiro, tem um duelo. Esses animes de aventura geralmente tem duelo, né?
tem um duelo no Afro Samurai que é o seguinte: no primeiro episódio você tem um personagem desafiando o número 1, que é pai do Afro. Essa imagem aí tá o pai com a espada samurai e tá o filho pequeno. Só que esse cara, ele é branco. Ele se incomoda profundamente de ter uma pessoa negra no poder. E aí ele desafia, né? Então, quando você tá vendo esses filmes de samurai, se um desafia o outro, a gente entende mais ou menos que lutaria espada contra espada. Né? Eu te desafio, vou te dar teu título e tal. Eu sou melhor que você. Só que o personagem faz um desafio e quando eles começam a lutar, ele tira 2 armas de fogo. Então, assim, ele fez um desafio, mas ele, para tentar derrubar o cara que é o primeiro, utilizou ferramentas, utilizou armas que não estavam no jogo. Porque a gente está falando de uma sociedade onde são samurais. E é isso que acontece, principalmente no país que vocês vivem. As pessoas que estão no poder usam armas que a gente não conhece para descaracterizar a gente. São várias as armas, né? Várias. Desde o preço das coisas no mercado à mídia, por exemplo. Né? São armas que você não entende, porque não fazia parte. Você estava acostumado com aquele jogo ali, espada contra espada. E aí vem pessoas usando arma de fogo contra espada. Então o Afro Samurai ele vai trazer um monte de coisas. E o que é muito legal? Esse cara desonesto vence o pai do Afro, que é o nome do personagem principal, só que a história do desenho é ele buscando resgatar a faixa de número 1, que era o do pai dele. Né? Megalobox também é muito interessante, citaram aí. O personagem também é negro, o personagem tem um sentido na vida. Acho que é isso, propósito. Né? Que vai aparecer muito lá naquele filme da Pixar, Soul. Qual o seu propósito? Né? O que faz você caminhar? Pode passar, por favor. E aí tem algumas cenas, né? O Afro ali lutando com o filho dele e tal. E o que é mais triste é porque o personagem que eu tô chamando ele de covarde, né? Ele foi covarde ali naquela luta. Ele quer tirar o título de primeiro do mundo, primeiro o melhor do Afro, na frente do filho, sabe? Então são 2 covardias, na verdade. Ele quer que o filho veja o pai perder de uma maneira desonesta, para que o filho nunca imagine continuar o caminho do pai. Mas, na verdade, o filho usa isso para ele construir o seu caminho, né? E resgatar a faixa, eles usam faixas, né? Do 1 ao 7. A faixa do número 1. Pode passar, por favor. E eu trago essas imagens aqui também, são fantásticas, fantásticas. É de um ilustrador chamado Marcus Williams, né? Eu já acompanho o trabalho dele há muito tempo, assim. Ele não é brasileiro, mas ele faz uma coisa que eu tenho falado para vocês aqui. Ele imagina assim: e se fosse diferente? Ele faz uma versão de Avatar, um desenho que dava na Globo, não sei se vocês vão lembrar. Avatar, a Lenda de Aang, né? Que é baseado nesse conceito, né? Dessa mitologia mais do monge, do que vai estudar, né? Dos elementos da terra. E o Marcus Williams, ele faz personagens, ele faz como se fosse um spin-off, uma versão dele do Avatar. E aí ele traz esses personagens que são lindíssimos, assim, lindíssimos. Ele imagina um outro mundo de pessoas negras. Mas é o Avatar, mas é o Avatar que eu tô criando aqui, você sabe? Uma versão. E ele cria personagens com nomes, ele cria outras questões, que não é só mudar a cor do personagem. Ele cria identidade pro personagem. Pode passar, por favor. Eu acho que a Maria Luísa tem uma questão, Elber. Opa, por favor. Então, na hora que ele estava falando sobre isso, eu ia falar do traço de Avatar, que Avatar também tem representatividade negra e outras culturas no desenho, principalmente na fase da filha do Avatar. Filha não, neta dele. Também tem mais. Sim.
Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Acho que é por volta da segunda temporada que aparece mais essa presença feminina, que também tem a questão da Cora, né? Ou não? Sim. A neta dele tem uma história própria e Sim, ela é sim. negra. Ah, muito bom, muito bom. Aí, estamos falando entre pares aí, ó. Não estou sozinho. E esse painel, assim, toda vez que eu trago, ele mexe muito comigo, assim. Por isso que eu trago para vocês. Porque, assim, dá vontade de você, tipo, pedir para fazer camisas, assim, sabe? E essas duas personagens femininas me interessam mais ainda, porque eu acho que elas são mais bonitas, melhor construídas esteticamente. Porque no meio tem um personagem negro, tá, que tem o poder do fogo. Ah, valeu, a gente já viu isso várias vezes. Mas as mulheres, elas estão assim. Você imagina essa do lado direito aí, que ela tem o poder relacionado a strong, né? Força. E assim, ela tem essas tatuagens que brilham na estética do Marcus Williams, que também tem no Avatar. Mas no Avatar, geralmente, é só o Avatar que brilha essa tatuagem, que ele é, tipo, escolhido de tempos em tempos e tal. E no Marcus Williams, não, você tem outros personagens. Ó, essa da esquerda, tá com Black, ela é mais ligada à tecnologia. Então os poderes dela são mais ligados a essa questão. Aí tem a ver também com o afrofuturismo que eu trouxe. E essa da direita, assim, do tipo, não mexa comigo mesmo, assim, sabe? Sabe aquela legenda não quer briga com ninguém? A pessoa tá bem ali, ela é nesse nível de poder. E aí olha só como é que é interessante. Eu trago um mangá, anime, que fala de afrofuturismo, aí depois trago um outro ilustrador que também fala de afrofuturismo e tá tudo nessas perspectivas de quadrinhos. Pode passar, por favor. E aí volto nessa daí, que é fantástica também, né? Que é a Riri Williams aí, com o desenho da Marvel. Essa imagem é muito simbólica, porque ela está colocando a última peça. Quem já viu Homem de Ferro aí 300 vezes sabe do que eu estou falando, né? Ela está colocando a peça que falta ali, a última peça para que a armadura se conecte. E ela é tão brilhante que primeiro ela constrói uma igual, tipo assim, eu vi aquele modelo ali, vi o Homem de Ferro voando, e vou construir. E aí depois ela usa essa, testa essa, depois ela constrói uma para ela mesma. Assim, ela não estava se sentindo bem usando a armadura que teoricamente foi uma cópia. Óbvio que ela foi brilhante, só que aí ela descobre a identidade dela no decorrer da história. Isso que é importante também. Porque quando você vai fazer, por exemplo, um curso de desenho, às vezes no início o professor ele dá uns exercícios para você fazer cópia, né? Copia isso aqui e tal. E às vezes você não entende isso. Só que ele vai passando diferentes exercícios de cópia para que você vá criando o seu traço. Isso é importante, né? Isso é importante. Quando você vai fazer alguma aula de música, às vezes isso acontece também. Né? Escuta esse CD aqui, CD da minha época, né? Escuta essa música aqui no Spotify, e aí você vai tirando as notas ali, aí primeiro você toca igual, né? Professor, tô tocando igual a esse cara aqui. E aí depois ele te ensina outras coisas para você fazer solos diferentes, para você fazer um ritmo diferente. Então, às vezes, no início, acontece esse processo da cópia. E a Riri Williams é interessante porque a Marvel vai trazer a presença feminina aí de uma maneira, assim, muito interessante, né? E vai trabalhar com a juventude negra, né? E possivelmente vocês vão ver aí ela como um das novas Vingadores aí em algum momento, né? Porque esses filmes da Marvel aí, enfim, vão durar 100 anos, e aí vocês vão vê-la em algum filme aí, alguns Vingadores e etc e tal. E aí é para vocês perceberem, o Ebert trouxe 3 exemplos diferentes, que está ligado a quadrinhos, está ligado à mídia, e nos 3 exemplos tem afrofuturismo. E ele está presente em inúmeras coisas, que não vai dar tempo de trazer tudo hoje, mas ele está presente. Pode passar, por favor. Essa é uma imagem da Riri Williams que eu queria também trazer para vocês, assim, para a gente trocar uma ideia, que é o seguinte, né? Como lidar com a inteligência de uma criança negra? Tem um recorte da história que eu trouxe, e aí são 2 momentos. A parte de baixo, quando ela é mais nova, né? Sei lá, 11, 10 anos, ela está naquele processo que eu falei, desculpa, está naquele processo que eu falei de desmontar rádio, desmontar celular para ver como é que funciona ali, e a mãe dela se incomoda. Desculpa, pessoal.
a mãe dela se incomoda, né? Você tá vendo a mãe dela com a mão nas cadeiras ali. De novo, você tá fazendo isso. Isso não é coisa de menina, né? Então você tem a mãe dela ali com uma postura que não tá entendendo que ela se interessa por questões tecnológicas, que ela pode ser engenheira um dia, né? E só que depois ela tá indo mal na escola, e aí é muito interessante isso. Geralmente, quando a criança negra está indo mal na escola, as pessoas pensam que ela é burra. Prestem atenção no que o Albert está falando para você. Quando a criança negra está indo mal na escola, as pessoas pensam que ela é burra. E aí os pais da Riri Williams vão levar ela no psicólogo, que é esse personagem negro que está em cima. Tá? Reparem que ele é um personagem negro, ele é um psicólogo negro. Só que quando ele faz os testes com ela, meio psicotécnicos e tal, quando ele faz um diagnóstico, ele percebe que ela é superdotada, ela é extremamente inteligente. Só que ele faz uma cara de bobão, do tipo assim, eu não acredito. Então, mesmo na história em quadrinho da personagem, tem um personagem negro que não acredita no potencial dela. Aí primeiro ele faz essa cara de bobão assim, caramba, tipo, ela tirou ótimas notas, ótimos pontos nos testes que eu dei. E aí depois ela fala para os pais dela: a sua filha está indo mal na escola porque a escola não é um desafio para ela. As coisas que os professores passam são muito simples. E é daí que daqui a pouco ela vai fazer a prova para o MIT. Vocês estão entendendo? Isso. Porque para ela é chato, né? Por exemplo, o professor está passando lá fórmulas de equação simples, lá que vocês vão aprender ou estão aprendendo. E ela já está pensando em equações lá compostas, equações diferentes. Então, quando ela vai para o MIT, aí ela se sente desafiada. E vocês precisam ser desafiados o tempo inteiro. Quando você está jogando um joguinho ali do celular, se o jogo for muito fácil, você cansa muito rápido. Ah, não, vou desinstalar. Quando o jogo te desafia, você fica até revoltado. Caramba, vou jogar meu celular na parede. Mas é um desafio, você passar daquilo. É igual eu tinha um cubo mágico. Não sei se vocês aí brincam, se conhecem e tal. Tinha um colega que, de vez em quando eu estudava, né? Ensino médio. Tinha um colega que falava que o cubo mágico não era de Deus. Porque eu emprestava para ele, aí passava o final de semana, né? Posso levar, Elbert? Aí ele levava e ele não conseguia montar e ele ficava o final de semana revoltado, né? E ele voltava na segunda, me entregava, e entregava assim, jogando na mesa, né? E na outra semana ele ia de novo, entendeu? Então, assim, isso é interessantíssimo. Pode passar, por favor, se alguém quiser comentar alguma coisa também, super à vontade, fiquem à vontade. Esse personagem também é um personagem do Marcus Williams, lá do Avatar, né? Eu achei ele muito legal porque ele lembra muito, assim, uma certa malandragem carioca, né? Ele é descoladão, assim, ele sabe das coisas. Exatamente, Kaique. Você chegou num ponto que tem a ver um pouco com a mitologia nossa, né? De cada dia. Não sei se vocês já viram, por exemplo, aquela Cidade Invisível, que é uma série da Netflix, que mostra a diferença, né? Dos personagens. Como é que eles seriam hoje, né? A Cuca, o Saci, o Curupira. E ele é esse malandrão, assim, ele é um esperto, né? Ele usa a inteligência para si. Então, o que a gente pode lembrar de afrofuturismo, né? A importância de construir futuros. Outros, vários. O teu futuro não precisa ser construído igual ao do seu colega que senta do teu lado na escola. Você tem identidade. E é importante que essa identidade floresça, né? Eu falo muito com meus alunos um exemplo muito simples. Às vezes o pessoal vai ao shopping, vai aquela galera, né? Agora menos por conta da pandemia. Mas antigamente ia, professor, a gente vai no shopping lá, ver um filme. Eles falavam comigo lá. Na escola que eu trabalho, o shopping é perto. Dá para ir andando. E aí, assim, às vezes você tá com a vontade de comer hambúrguer, tá? Você tá com desejo de comer hambúrguer. Caraca, eu quero comer aquela promoção do McDonald's lá que é 2 por 15 e tá com a vontade visceral. Só que a galera fala assim, pô, vamos comer pizza. Só que olha como é que é curioso. Existe uma praça de alimentação. E a praça de alimentação foi construída para conectar uma série de sabores. Aí tem a pizza, tem o hambúrguer, tem o almoço, tem um monte de coisa. Mas você se priva da vontade de comer hambúrguer porque você tá com a galera.
Isso é mínimo que o Elbert está falando, mas você está descaracterizando a sua identidade. Porque se todo mundo for amigo de verdade, qual o problema de você ir no McDonald's comprar um hambúrguer, enquanto o outro vai ali e pede uma pizza? E todo mundo come junto. Vocês não são idênticos. E mesmo que fossem gêmeos, cada um tem uma identidade específica. Então eu estou dando um exemplo muito simples, porque às vezes você vai sair do 8º ano, vai para o 9º, vai para o ensino médio, ou vai para uma escola técnica. O importante é comer, exatamente. E aí, por exemplo, você desenha pra caramba, e aí você poderia cursar desenho. Só que tem alguém que falou, não, vamos para informática, que é uma área que a gente pode desenvolver aplicativo. Aí você desumaniza a sua vontade para que você dê valor à vontade do outro, ok? O que tem a ver com o que você está falando, Albert? Afrofuturismo é você entender-se dentro dessa cultura, né? Obviamente que é principalmente ligado à identidade negra, mas somos todos indivíduos que têm identidade. Então vocês têm que lembrar disso sempre. Quando vocês forem lá no shopping, lá no que vem sem pandemia, e quando vocês lembrarem do hambúrguer, vocês vão lembrar do Elbert. Não, eu vou comer um hambúrguer porque o professor falou que eu tenho que matar a minha vontade. Mas é exatamente essa questão. São coisas simples que a gente vai repetindo, e daqui a pouco você, não, vamos comer pizza, né? Já está aí mesmo, tá? E aí tem essa questão, né? Primeiro, a importância de sonhar. Sonhar, o afrofuturismo traz essas questões, a importância de você sonhar longe pra caramba, né? Não sonhe apenas no seu bairro, assim. Sonhe, eu vou em outro país um dia, eu vou... Porque o afro lá do afrofuturismo, ele sonhou que ele ia recuperar a faixa do pai, que é número 1, né? Recuperou? Não vou falar. De repente assistam ou vejam aí, ou leiam o mangá. Eu trago referências negras da ficção, né? São personagens que eu vou estudando, para que a gente possa falar sério. Então eu faço um caminho assim, que é esse caminho que eu faço. Primeiro eu mostro os personagens, né? Olha só os personagens, o que você acha? Primeiro vem um discurso meio... Onde vocês estão, né? Eu mostro um personagem lá, com um braço meio robótico e tal. Mas isso é pra gente falar sobre coisas sérias, coisas reais. E convidá-los também a viver essa ideia do afrofuturismo, né? Você entender-se como extremamente importante, entender a sua identidade. Então, essas são questões que o afrofuturismo traz, que eu aprendi com o afrofuturismo, estudando isso há bastante tempo para trazer isso para vocês, e fazendo esse círculo de... Eu gosto de, nesses lugares, falar sobre o afrofuturismo, porque às vezes a pessoa escuta, né? Afrofuturismo, e não sabe nada, mas ela quer dar uma opinião. Então, assim, é importante esses ciclos de palestras que a galera do CP2 faz, porque a gente tenta trazer uma visão mais ampla. Então, assim, daqui a pouco vocês vão poder falar, não, o afrofuturismo é isso. Se alguém falar uma besteira perto de você, não é isso não. Se você prestar atenção, tem a ver com isso, e com isso, e com isso. Pode passar, por favor. E aí, né, esse livro é nosso. É nosso porque ele vai falar de personagens negros e personagens negras. Isso é o mais importante. Primeiro, quando você fala de cultura geek, cultura pop, cultura anime, cultura mangá, as pessoas imaginam que pessoas negras não consomem isso. Quando você fala assim, ele é nerd, às vezes a pessoa não entende que nerd é um título que mulher pode ser nerd, negro pode ser nerd, índio pode ser nerd, todos podem ser nerd. Mas aí o nerd é aquele cara branco que usa óculos. Acabou isso já. Não existe mais, tá? Agora nós temos identidades múltiplas. Lembra que eu falei do afrofuturismo? Desconstruímos padrões. Esse livro é um livro que tem 10 autores. Foi organizado pelo professor Elbert, né? Quer entender mais de super-heróis, quer prestar atenção nessas perspectivas, Negritude, Poderes e Heroísmos. E ele tem a ver com essa pegada afrofuturista. Primeiro que é você reunir 10 pessoas e falar assim, vamos falar só sobre super-heróis negros e super-heroínas negras. Isso é muito importante, porque geralmente os livros que falam de super-heróis só tem a figura masculina. Tem milhões de livros que falam de Batman e de Superman, né? Legal pra caramba, mas estamos cansados também, né? Vamos falar de outros super-heróis e super-heroínas. E esse livro, a gente conseguiu vários professores que são do Observatório Carioca de Histórias em Quadrinhos,
e trabalham com quadrinhos em sala de aula, fizeram um livro que fala de super-heróis e super-heroínas negras da primeira página até a última. No Brasil ainda não tinha isso. Não tinha. E a gente consome muitos livros de pesquisadores que trabalham com super-heróis. E ele já começa assim, bombando, porque o primeiro texto é sobre a Tempestade. Né? Tem gente que não liga muito sobre a Tempestade do X-Men, mas ela, inclusive, é uma personagem que tem a ver com tudo que eu falei até agora. Por quê? Ela é do Quênia, né? E ela vem para os Estados Unidos. E aí tem uma série de fatores que eu não vou explicar aqui agora, né? Não vou dar spoiler. Ou procurem a Marvel ou procurem o livro, para vocês saberem. E ela demorou muito tempo para ela dar valor aos seus poderes. E é aí que eu chego onde a gente está discutindo desde o início. Né? Suas virtudes, aquele poder lá que a menina estava construindo, que é o conhecimento. A Tempestade, ela não dava valor aos seus poderes. E ela é de uma linhagem do Quênia, né? Lá na África. Ela é de uma linhagem africana, onde durante anos e anos nasce uma sacerdotisa. Quando a criança nasce lá com cabelos brancos, ela está destinada a coisas incríveis, coisas inacreditáveis. E dentro do X-Men vocês podem discordar, claro, né? Para mim, ela é que tem os melhores poderes, porque ela controla o tempo. Então, isso é fantástico. Você imagina uma coisa muito simples, você ia sair, começa aquela chuva, e aí você só olha para o tempo, faz um movimento com as mãos, e as nuvens vão embora, e o sol, sabe? Então, esse poder é interessantíssimo. Mas no desenho animado, por exemplo, não é muito valorizado, porque o pessoal gosta lá do Wolverine, e gosta dos personagens masculinos, que tem mais arcos, né? Que tem mais histórias. Então a gente tem a Tempestade, a Jean também ela é interessantíssima. O pessoal explora mais ela, né? Que tem o lance da Fênix lá, que é poderes que estavam guardados e tal. E aí tem a Tempestade, tem a Vixen, não sei se vocês conhecem a Vixen, é uma personagem da DC, mas ela é pouco explorada. Ela também é da África, e ela tem um totem, que é um amuleto mágico, e toda vez que ela toca no totem, ela pensa em um animal, e ela adquire essa força do animal. Né? Se ela pensar no leopardo, ela consegue sair correndo velozmente. Se ela pensar num rinoceronte, ela pega a força do rinoceronte. Então, ela não se transforma no animal. Ela adquire as forças do animal. Porque o Tolkien é também essa relação que tem com outros universos. Né? E aí a gente tem também o Blade no livro. Não sei se vocês lembram do Blade. Ele é um personagem da Marvel. Ele é um vampiro negro. Né? E entre os poderes dele, ele é o único que anda de dia. Porque os vampiros clássicos, né, brancos, não conseguem andar de dia porque o sol queima a pele deles. E eles evaporam. O Blade, o primeiro poder dele, quando ele nasce, né, é a melanina. Porque a melanina faz ele andar de dia. Aí o que ele faz? Ele procura os vampiros de dia, que geralmente eles estão dormindo, e geralmente derrota eles porque a cidade está empesteada de vampiros. E o poder dele é a melanina. E tem outros também. O pessoal fala do Raio Negro, tem na Netflix, né? O pessoal conheceu mais recentemente. O pessoal fala do Pantera Negra. O pessoal fala do Sam Wilson também. E tem um texto também que vai falar sobre Afro Samurai e personagens negros nos mangás, que é também de uma professora que estuda só mangás. Tem uma galera lá no observatório que estuda só mangá, tem uma galera que estuda só quadrinho, tem uma galera que estuda só Marvel, tem uma galera que estuda só DC, né? E então, assim, juntando todos esses povos ali, a gente conseguiu construir uma obra que foi interessantíssima. Super Choque é um personagem fantástico, bem lembrado. Eu gosto muito de um episódio que ele vai na África, inclusive, que ele encontra a Nancy, que é um personagem da mitologia da África, e tem um episódio também de racismo do Super Choque que é muito forte, né? Que o próprio pai do Rich, que é o amigo dele, o melhor amigo dele, o pai dele não gostava de pessoas negras. Então o Super Choque é interessantíssimo também. Pode passar, por favor. E queria agradecer, abrir aí para as questões. Muito obrigado aí pela abertura de falar sobre um tema que a gente pesquisa aí, um tema que a gente discute e consegue propor um diálogo aí com a galera, falou bastante. E esse momento é mais também, né,
das perguntas aí que de repente ficaram guardadas, do conhecimento que está escondido. Muito obrigado aí pela oportunidade. Fiquei muito feliz. Elbert, a gente queria te agradecer. Como é bom a gente escutar alguém apaixonado por algum tema, né? É outra coisa, a gente acaba se contagiando também, né? Antes da gente abrir para alguma pergunta que ficou esquecida, para os comentários da galerinha, eu queria que a Juliana falasse um pouquinho do trabalho que ela realiza com esses meninos do colégio, que eu acho que tem uma interface, tudo que você falou, até para a gente fechar. Pode ser, Juliana? Pode. Então, pessoal, eu tenho um projeto de iniciação científica no colégio, agora está um pouco parado por causa da pandemia, né? A pandemia realmente desestabilizou tudo. Mas eu já até apresentei para o 8º ano e agora apresento para todo mundo, que é o Neuromances. Eu abri aqui as redes sociais deles para vocês poderem ver. Então, essa aqui é a página do Facebook do Neuromances. Vocês podem ver, inclusive, que a logo é afrofuturista, né? Essa mesma perspectiva. E aqui, ultimamente, eu tenho colocado mais, assim, notícias sobre a questão mesmo ligada à ficção científica, horror e fantasia, sendo que eu acabo pendendo mais para ficção científica mesmo. Mas, assim, dentro em breve, a gente vai voltar com os encontros, provavelmente através do nosso Instagram, tá? Mas quem quiser nos seguir no Facebook, o nome é esse, Neuromances Clube de Leitura Sci-Fi CP2 Engenho Novo 2. Então, no Instagram, eventualmente eu faço algumas lives, né? Que a ideia é justamente voltar com as lives. Então, no Instagram, a gente tem uma proposta parecida, só que o Instagram ele tem um alcance midiático maior com a juventude, né? Que são o objetivo do projeto é justamente trabalhar com essa literatura fantástica, né? Que é considerada de entretenimento, né? Para fazer o que a gente chama de letramento literário, ou seja, fazer os jovens gostarem de ler e se interessar pelos temas. Então, aqui tem já alguns eventos de que participamos, alguns convidados, né, alguns dos alunos participantes do projeto, tá? E o endereço que é a mesma logo, né? O endereço é esse aqui, se vocês quiserem procurar, ó, Neuromances Clube D, tá na rede, vocês podem entrar e fazerem parte aí da nossa conexão, né, em torno da literatura fantástica no Brasil e no mundo, né? Então, quem quiser participar do grupo, basta entrar em contato comigo que basicamente, a gente lê textos dessas 3 temáticas, né? Desses 3 gêneros, ficção científica, horror e fantasia. Eu pendo sempre mais para ficção científica, mas a gente está lendo também outras propostas, e como outubro agora está se configurando como mês do horror, a gente vai ler alguns contos de horror ou terror, enfim, esse mês. Inclusive, eu já coloquei um para o 8º ano, que se chama Pata do Macaco, do W.W. Jacobs, bem famoso, inclusive, né? É um clássico já. E é isso, para poder justamente fazer essa relação entre as práticas pedagógicas e esses projetos que são fora de sala de aula, mas estão totalmente conectados com a sala de aula regular, né? Bacana, Juliana, obrigada. Legal falar também que no colégio, até para o Elbert entender e para alguns alunos que não saibam, nós temos projetos de iniciação artística e cultural, projetos de iniciação científica, projetos de extensão, até com o objetivo de contemplar essas outras temáticas que muitas vezes não são abordadas nos conteúdos da escola ou que muitas vezes são invisibilizadas também. Então, eu vi sua presença aqui, Elbert, hoje como importantíssima, e acho que ela tem tudo a ver com a proposta da Diretoria de Culturas, né? Que é uma proposta que, embora muitas pessoas às vezes entendam as culturas no colégio como sendo entretenimento, evento, festa, ela está para muito além disso, e principalmente com relação à questão formativa, né? O que a gente quer é que nossos alunos
se tornem pessoas que tenham uma cidadania cultural, né? Que consigam, através de tudo que você colocou hoje, da sua ancestralidade, da formação da sua identidade, do direito à sua cidade, né? de se tornar um usuário de todas essas questões e até de, através de, muitas vezes, dessa fantasia, né? Desses personagens, entender questões que são críticas e que são pertinentes à nossa sociedade hoje e agora, né? Então, a questão crítica, a questão social, a questão cultural, ela está imbricada, né, em algo que pode ser usado na mídia como entretenimento, mas que, para nós, na educação, tem uma função formativa importantíssima. Então, quero agradecer muito a sua presença aqui, a presença da Juliana também. E não sei, vamos ver, Juliana, se tem mais alguma questão que tenha ficado, algum comentário aí no chat. Eu queria te fazer uma pergunta, Elbert. Nesse seu livro, os autores, eles são do observatório ou foram pessoas de fora que vocês, à medida que foram pesquisando, foram convidando para fazer parte? Não, pessoal, todos e todas são do observatório, que já é uma articulação que a gente vem construindo o primeiro trabalho com quadrinhos que a gente fez. Eu trabalho com quadrinhos em sala de aula desde 2012. E aí eu montei um projeto chamado África em Quadrinhos. Ele faz parte desses circuitos de oficinas que a gente faz. Mas o África em Quadrinhos ele é muito de formação de professores também, porque a gente apresenta quadrinhos para que você discuta África em sala de aula. Então, assim, eu não conheço nenhum. Então você tem lá, você vai ter um repertório de 10 mais ou menos, começa por aqui. E aí, nesses cursos, a gente foi conhecendo outras pessoas, e aí depois surgiu a ideia de... Não é todo mundo do observatório. O observatório agora está com mais de 50 pessoas. Mas há uma galera mais inicial e todo mundo está lá. Então é possível encontrar lá no observatório. E também nos podcasts, a galera está por lá. Depois passa para a gente esses links, esses contatos, né? O que a pessoa precisa fazer para fazer parte desse observatório? Precisa ter alguma formação inicial? Vocês atendem grupos, por exemplo, de jovens, iniciantes? Nós temos muitos alunos, eu estou vendo aqui o interesse deles, que de repente gostariam de fazer parte. Como que eles podem adentrar essa rede? Não, a princípio é gostar bastante dessa cultura pop, né? Não há regras assim específicas para você curtir. O pessoal, quando nos acompanha lá nas redes, eles ficam sabendo dos eventos que estão acontecendo no Brasil, na verdade, né? Porque também é um espaço de divulgação. Porque tem pessoas que não encontram eventos para se discutir. Então, por exemplo, a gente fez um evento no mês passado, teve o Batman Day. Não sei se o pessoal ficou sabendo aí, né? Tantos anos de Batman, é um evento que acontece todo ano. E a Biblioteca Parque de Niterói, a gente já tem uma parceria com eles, a gente que fez a pauta do Batman Day. Então, lá o pessoal consegue nos encontrar e consegue entender mais ou menos, né? É mais saber e gostar de discutir sobre essas questões. Ok. Você achou mais alguma pergunta, algum comentário, Juliana? Tem uma pergunta do Tito. Eu acho que o Tito caiu, né, gente? Porque ele, desde o começo, ele está desde a aula perguntando se o Elbert conhece acho que é o Valu Vasconcelos. Valu, o nome Ele do falou artista. ele falou da obra, eu conheço, mas não é uma obra que assim, eu pesquiso para esse tipo de curso, né? Eu já ouvi falar da obra, já vi, mas não li a fundo ainda, assim. Foi até interessante ele trazer, né? E, assim, eu queria te fazer uma outra pergunta que acho que ficou imanente aqui, que é o seguinte: por que demorou tanto para ver super-herói negro nas HQs? Essa é uma questão que tem respostas simples e respostas longas. Mas vamos lá. As editoras, quem eram os donos? Pessoas brancas, né? Os roteiristas, quem eram? Que escrevem as histórias, né? Tá aí a professora aí que trabalha com essa questão da produção de texto também. Eram brancos. E eram homens também, tem essa questão, né? Porque agora que a Marvel tem roteiristas
mulheres que trazem outros contornos. Porque, por exemplo, a Riri Williams, que é uma personagem recente, ela começou com 2 autores. E aí a galera deu uma reclamada, porque tinha algumas questões que não estavam rolando bem. E aí chamaram, olha só como é que é curioso, chamaram uma socióloga para construir um propósito para ela. Então colocaram uma mulher na equipe, uma intelectual negra, e aí a partir do momento que essa intelectual negra entra na equipe, a roupa dela já muda, porque ela estava usando a roupa do Homem de Ferro. E aí vem essa questão, né? Identidade. Porque ela trouxe questões que ela viveu, sabe? Então que tem muito isso nessa questão, né? E os roteiristas homens, brancos, só colocavam a realidade deles e o que eles achavam. Obviamente existe uma ou outra contribuição que a gente pode evidenciar. Porque, por exemplo, o Stan Lee era um roteirista branco. Isso é muito importante. O Stan Lee, ele era roteirista, pessoal. Ele não desenhava. Tá? Então, assim, quer fazer um filme maneiro, uma história legal? Estudem textos aí com a professora. Porque ele escreveu Pantera Negra na década de 60. O Stan Lee. Escreveu Quarteto Fantástico. Escreveu uma série de outras pessoas. E então ele traz uma Wakanda. Ele contribui com esse movimento chamado afrofuturismo, mas assim, ele é uma exceção. Depois de muito tempo, por exemplo, citaram o Super Choque. O Super Choque, ele foi construído por roteiristas negros. Ele, na verdade, ele fazia parte de um projeto chamado Milestone, que não era da DC, aí depois a DC faz umas parcerias. Essa galera da Milestone, ela vai construindo personagens negros e vai dando propósito para eles. Então, por que demorou? E ainda demora. A gente ainda não chegou num lugar confortável. Porque os roteiristas são brancos. Uma ou outra exceção ali. Quando o Obama vira presidente, por exemplo, a Marvel e a DC fazem um giro ali. Já que o negro é o homem da Casa Branca, eles criam o Miles Morales, por exemplo, nesse inteirinho, né? E aí eles criam um Superman negro. E o Steve Rogers, que é o Capitão América clássico, ele perde os poderes instantaneamente, porque o Obama entrou na presidência, e quem vira o Capitão América, tô falando lá nos quadrinhos, tá? Quem vira o Capitão América é o Sam Wilson, que é o que vai acontecer agora na série que tá rolando aí. Pediram para lhe perguntar também, que é aquela perguntinha clássica, né? Quais são as diferenças entre DC e Marvel, para quem não é muito familiarizado com o universo dos quadrinhos? E também qual é a sua preferida, se tiver. Sempre as pessoas perguntam isso. Vou falar, prefiro Turma da Mônica. Mais clássico, e agora tem umas, não sei se vocês já ouviram falar, tem umas graphic novels da Turma da Mônica. Outras pessoas escrevendo e desenhando Turma da Mônica que tem uma outra pegada. Tem a do Jeremias, que é um personagem que eu estudo também há muitos anos, que assim, é uma história interessantíssima. Assim. Tem Papacapim também, que é aquele indígena lá do Maurício de Souza, que eles mudaram também, trouxeram referências indígenas, mas Marvel e DC, principais diferenças, a Marvel ela costuma abordar mais a relação de poderes com questões ligadas à ciência. Tá? Por exemplo, quando você vê X-Men lá, você vê, tem uma questão biológica, existe um gene dentro de você que está adormecido, ele pode acordar, se você acordar você vai ganhar poderes. O Hulk é um cientista, né? O Bruce Banner, acontece um acidente, ele vira o Hulk. Uma série de personagens que tem a ver mais com a ciência. O Tony Stark ali, com a tecnologia também, né? E mesmo o próprio Doutor Estranho, que é uma questão diferente, tem a ver também com um conhecimento que deveria ser chamado de científico, mas não é, porque quem criou a ciência foram homens brancos, né? Então, assim, existem níveis de conhecimento que são muito diferentes. A DC tem um campo mais mitológico. Por exemplo, você tem o Aquaman lá, que tem a ver com aquela mitologia de Atlantis, né? Que é antiga. Tem o Superman, né? O cara que veio voando do céu, lá de outro planeta. Ele é o Messias. Ele veio salvar. E é curioso citar o Superman agora, nem sabia que a gente ia chegar nesse ponto, mas o Superman foi criado por 2 jovens na época, nos Estados Unidos, onde teve uma crise chamada crise de 29. Não sei se vocês já estudaram isso em história, o pessoal estava passando fome, os Estados Unidos estava quebrado. Então você imagina o caos, né? Os Estados Unidos quebrou, o negócio está sinistro mesmo.
E aí eles criaram uma história de, poxa, poderia vir alguém do céu salvar a gente, né? E aí o Superman vira, né, uma marca que até hoje é conhecida em inúmeros filmes e tal. Então, assim, diferenças básicas, né? A Marvel trabalha mais com o campo científico. Através da ciência as pessoas conseguem poderes, é mais ou menos assim, resumindo, tá? E a DC tem mais o campo mitológico. Tem lá a Mulher Maravilha, né, que ela é uma amazona. Aí tem também a mitologia lá grega. Então é mais ou menos isso, assim, as referências básicas. Eu tenho uma outra pergunta. Agora, essa pergunta é minha. O pessoal que está na live, mesmo quem vai assistir depois, eu percebi que gostam muito, muito de quadrinhos. Então, eu queria saber de você, que quadrinhos você recomendaria com temática afrocentrada, temática negra, para a garotada conhecer? Fora não apenas do terreno dos super-heróis, mas outros quadrinhos brasileiros ou estrangeiros que a gente possa adquirir, enfim, ter acesso para conhecer mais sobre o tema. Ótimo, ótimo. Tem uma galera muito forte agora que está produzindo quadrinhos, né? Tem o Marcelo de Salete, por exemplo, que tem o Angola Janga, né? Que é uma bíblia. É uma bíblia, o Angola Janga. Fala sobre Palmares, né? O quilombo de Palmares e a história das lutas. Então tem o Marcelo de Salete com Angola Janga. Tem o Hugo Canuto, que é um amigo nosso, lá de Salvador, que ele produziu Conto dos Orixás. Ele vai trazer os orixás como se fossem super-heróis. Então traz essa questão da mitologia africana de maneira muito forte. Tem o Jefferson Costa e o Rafael Calça, que são os caras que reinventaram o Jeremias, do Maurício de Souza. Então tem Jeremias Pele, que é a primeira, né? E tem Jeremias Alma, que também tem a ver com essa questão de ancestralidade e é extremamente interessante. Para começar, tem essa galera, né? Para vocês acompanharem aí. Mas tem outras pessoas que estão desenvolvendo trabalhos muito interessantes, muito interessantes. E também, uma coisa legal é que, como eu falei, o pessoal do Observatório tem muitas pesquisas e tem muitas abordagens. Não é todo mundo que estuda heróis, assim. Tanto que, no livro, eu fui o único que não falou de um super-herói. Eu falei do personagem Jeremias, que é um personagem do Maurício de Souza, que ele foi construído na década de 60 e até hoje ele existe. Então, para mim, isso também é heroísmo. Essa identidade que segue, que é firme, né, que continua. Ele foi inventado antes da Mônica, por exemplo. Mas aí depois ele ficou um pouco invisibilizado porque a Mônica começou a fazer sucesso, a turminha dela. Então, essas são referências iniciais para a galera dar uma olhada aí nos quadrinhos nacionais que falam de questões raciais. Ok. A Maria Luísa queria fazer uma sugestão também. Pode falar, Maria Luísa. Minha sugestão é sobre uma comic que nessa pandemia ganhou sucesso, porque eu fui criada por enquanto aqui. E o nome é Rei de Lata, foi criado por Jefferson Ferreira. Não aborda totalmente assuntos assim, mas tem representatividade negra. E esse quadrinho é BR e vai começar a ter mais sucesso, vai entrar para New Pop, que é acho que é uma das empresas, né, que traduzem e levam mangás e comics para todo o Brasil. É isso. Que ótimo. Excelente sugestão. É ótimo, gente. Eu acho que a Juliana caiu, né? E a gente vai ter que encerrar por conta do horário, tá, Elbert? Tomara que ela consiga entrar até a gente fechar. Eu queria agradecer muito, muito sua presença. Quero dizer à galera que o Elbert volta no dia 13, não é? De 16 às 18 horas, para falar com o grupo da tarde. Se vocês tiverem interesse em entrar de novo, a gente libera o link para vocês também do turno da manhã. Eu posso liberar para a professora Juliana. E aí vocês continuam nesse bate-papo, aprofundando mais ainda, né? O que vocês estão interessados. E até eu, que não sou muito fã, né? Eu fiquei assim apaixonada com tudo que foi mostrado e acho que estou quase entrando nesse observatório também.
Tá bom, Elbert? Gente, um grande abraço para todos vocês. Elbert, a gente volta a se ver, então, no dia 13, tá bom? Muito Tá obrigada. ótimo. Obrigado. Beijo para todos vocês, gente. Fiquem com Deus.